E aí, posteriormente, nós vamos falar da questão é, dos continentes, né? Que faltam a gente falar que a gente não falou no passado. Ano passado, vocês lembram? Foi falado da América, da África e chegamos a falar um pouquinho da Antártida, né? Esse ano nós vamos ver a Europa, a Ásia, e todas as questões relacionadas com esses dois continentes, tá? Então, para hoje, nós vamos começar falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Por que que a gente estuda isso? História já estuda isso, professor, estuda, mas nós vamos ver pontos de vista diferentes, né? A história vê isso como um evento histórico, aconteceu em tal data, por causa disso, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós vamos ver também como que isso afetou o nosso mundo, como que isso vai é, trouxe a nossa sociedade ao que ela é hoje, tá? Como que essas transformações, como que esses eventos geraram transformações no espaço geográfico, né? Que a gente já viu lá desde o sexto ano, vocês já vêm vendo que espaço geográfico, né? É o estudo da geografia, é o espaço geográfico, é o todo, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, tá? Então, pessoal, dessa vez também eu preparei um PowerPoint aqui, eu vou apresentar para vocês, porque fica mais fácil acompanhar dessa forma. Lembrando, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, precisando falar comigo, fala pelo áudio, pelo microfone, porque enquanto eu estiver apresentando, eu não vejo o chat, tá? E outra coisa, eu vou pedir também, não ficar pondo muita piadinha, brincadeira por enquanto, porque está sendo gravado tanto o vídeo quanto o chat, tá? Então, toma cuidado com o que vocês postam, tá? Com o que vocês escrevem, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Vocês falam para mim se está aparecendo, por favor, para vocês aí a página. Olá, Tá sim, professor. tá? Beleza. Então, pessoal, eu já fiz ele bem pequenininho. Vocês podem ver que tem só 10 páginas para dar tempo, né? Para a gente não acabar passando do horário. Eu não ficar sem fazer. Então, nessa primeira semana, nesse primeiro dia, né, nós vamos ver a questão da Primeira Guerra essa semana. Então, vai ser hoje Primeira Guerra. Nossa próxima aula, que é na quinta-feira, nós vamos falar da Segunda Guerra. E na sexta, a gente começa a falar da Guerra Fria, que essa vai levar mais, provavelmente, mais de uma aula para a gente falar da Guerra Fria e o mundo bipolar, tá? E aí, pessoal, a atividade eu vou passar na sexta-feira, tá? Vai ser atividade pegando toda semana, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro nós temos que entender o que, que levou a acontecer a Primeira Guerra. Ela não simplesmente aconteceu. Os países lá não decidiram num dia lá falar, nós vamos tudo entrar em guerra. Teve motivos por detrás disso. E foram vários problemas que levaram essas nações europeias e posteriormente nações do mundo a entrar em guerra, a iniciar eh, esse combate, né? Então, lá, vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. Lembrando que século a gente sempre joga um para trás. Então, século XX é início de 1900, tá? Então, ali entre 1900 e 1900 e pouco, que foi o início da Primeira Guerra, 1920, tá? Então, ó, o século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Então, lá, alguns países estavam descontentes com a partida da Ásia e da África ocorrida no final do século XIX, 1800. Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Vocês lembram que a gente falou, quando a gente falou da África, nós falamos do neoimperialismo, né? O imperialismo europeu, o neocolonialismo, quando as nações europeias, elas conquistaram e dividiram os territórios africanos e asiáticos, né? Porque a Portugal, Espanha e Inglaterra já haviam dominado, já tinham controlado as Américas já estavam conseguindo sua independência, e aí essas nações europeias, principalmente fora dessas três, elas queriam novas terras, também queriam colonizar. Então vai começar a colonização, a ocupação e a divisão da África, né? Que vai ter toda aquela divisão. Até hoje, se você olhar o mapa da África, ele é todo retinha, as fronteiras, né? Porque foi dividido mesmo, foi cortado, desenhado, né? Só que a Alemanha e a Itália vão ficar de fora desse processo, porque eles não tinham poder econômico político tão grande, então eles ficam de fora. Então eles têm essa insatisfação, né? Aquela inveja, né?
França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias. Na época eram os dois países mais poderosos do mundo, né? Hoje a gente fala dos Estados Unidos. Naquela época eram os dois, principalmente a Inglaterra, onde tinha começado a Revolução Industrial, né? Todo aquele processo importante para a economia, né? Então eles vão explorar essas colônias, né? Todas as matérias-primas e o mercado consumidor. Isso é importante também, né, pessoal? Porque um dos motivos que leva a essa guerra é justamente a procura por esses dois itens, a matéria-prima para as indústrias e o mercado consumidor, quem compra o produto que vai ser produzido, tá? Então, a satisfação da Itália e da Alemanha pode ser considerada uma das causas da guerra, né? Então, aqui nós temos ó, a representação, essas charges da época, tá, gente? Essa, publicadas na época, mostram a divisão. Ó. Aqui nós temos a divisão da África, né? Tá em francês, lembrando que na época a grande nação cultural era a França, né? A econômica era a Inglaterra e culturalmente era a França, né? Se hoje a gente fala de assistir filmes americanos, acompanhar artistas americanos, na época eram os franceses, tá? Então aqui nós temos eles dividindo, eles colocam aqui como se a França, se a África fosse um bolo, e eles estão dividindo entre eles os pedaços, né, da África. E aqui do lado nós temos uma representação da divisão da China, olha lá, pela Inglaterra, aqui a rainha Victória, tá? Da Inglaterra, o comandante da Alemanha, eu não lembro o nome dele, infelizmente, o czar russo, tá? E o líder do Japão, tá? Então eles estão dividindo a China, tá? Não só a China, como toda a Ásia, certo? E aqui o governante da China tentando, em vão, pará-los, né? Fazer com que eles parem. Então, houve essa divisão dos territórios. No início também, nós também tivemos a concorrência comercial, né? Toda essa disputa de mercados consumidores, né? Então, claro que os países vão tentar entrar numa disputa não só comercial, mas também uma corrida armamentista, ou seja, produção de armamentos, tá? Por quê? Quem tem mais armas, quem tem mais poder militar, tá, fica na frente, tá? E é claro que isso vai gerar apreensão e medo entre esses países. Você sabe que o vizinho está se enchendo de armas e de soldados, claro que você vai ficar apreensivo numa possibilidade de uma invasão. E lembra, pessoal, que durante toda a história da Europa sempre houve conflitos entre esses países, né? A França e a Inglaterra teve uma guerra que foi uma guerra de 100 anos, que foi justamente uma guerra que durou mais de 100 anos, tá? Eles sempre estiveram em guerra. Então era bem provável que isso fosse acontecer novamente, né? E também o conflito, né, principalmente entre a França e a Alemanha, tá? Durante uma guerra lá, durante a Guerra Franco-Prussiana, os franceses perderam para a Alemanha esse território da Alsácia-Lorena, que é um território que fica na fronteira entre esses dois países e que é muito rico em recursos minerais, tá? Principalmente carvão mineral, que era o combustível da época, tá? Na época, o petróleo, a gasolina, essas coisas ainda não tinha sido descoberto e desenvolvido. Ainda era o carvão, tá? E, é claro, nós tínhamos também a questão do pan-germanismo. O que era isso? É a vontade nacionalista dos germânicos de criar um único país sob o controle deles, tá? Eles já tinham essa ideia muito antes do Hitler, de ter o controle mundial, tá? Hoje em dia já diminuiu isso um pouco, tá? Então, aqui, ó, essa é a região da Alsácia-Lorena, tá? Nós temos aqui a França, né? Na época, o Império Francês, e de cá a Alemanha, né? Na época, a Alemanha, o Império da Prússia, né? O Reino da Prússia, que era o nome que tinha essa região na época, tá? Então, essa que é a região de conflito entre os dois países, de disputa. A guerra, então, vai começar nós vamos ter a gota d'água, né, o estopim da guerra, que é o assassinato desse cara aqui, ó, o Francisco Ferdinando, tá? Ele era um arquiduque e ele era um príncipe do Império Austro-Húngaro. Ele era quem iria se tornar o imperador. E ele é morto durante a sua viagem a Sarajevo, lá na Bósnia. Ele, um criminoso, né, um jovem lá, um integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs,
vai assassinar esse Francisco Ferdinando. É claro que isso vai gerar conflitos, porque ele vai ser assassinado na Sérvia. Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí vai começar uma bola de neve, né? Um declara guerra ao outro, porque aí declara guerra à Sérvia, os aliados da Sérvia vão declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, aí os aliados do Império Austro-Húngaro vão declarar guerra a esses outros países. Então vai começar toda essa a criação de alianças políticas e militares que vai levar à criação de duas tríplices, né, duas junções de países. A Tríplice Aliança, né, em que nós tínhamos Itália, Império Austro-Húngaro, que já não existe mais, tá? Hoje é Áustria e Hungria, e a Alemanha, tá? E do outro lado, a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Eles que vão iniciar essa guerra. Vai ser esses dois lados com esses três países. E à medida, ao longo do tempo, outros países vão entrar nesse conflito, tá? Então aqui nós temos, ó, esse é o Francisco Ferdinando, tá? Ele vai ser morto junto com a mulher enquanto passava de carro, né? Numa região de carruagem, na verdade. Ele vai ser assassinado e vai dar início ao conflito. O Brasil vai participar da Primeira Guerra, muito pouco, na verdade, só vai enviar alguns enfermeiros e medicamentos, ele não participa tanto quanto ele participou da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma participação do lado da Tríplice Entente, tá? Do lado do Reino Unido, da Rússia e da França. Essa foi uma guerra, pessoal, a gente pode dizer que foi pior do que a Segunda Guerra Mundial, tá? Apesar de não ter sido tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial, porque a guerra ela era realizada em trincheiras, eles cavavam é, no chão e ficavam se escondendo e tentando matar um ao outro através dessas trincheiras, né? Lá, eles ficavam centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território, sofrendo com fome e com doenças, tá? Era muito comum, né? Tinha, por exemplo, o pé de trincheira, porque as trincheiras estavam sempre com água, então o pé ia ficando pegando doenças, sabe? Coisas horríveis. Era muito comum os soldados nessa época perderem o pé, ter que amputar, tá? Também teve a utilização de novas tecnologias que foram criadas, ó. Por exemplo, o tanque de guerra e os aviões, né? Os aviões estavam começando a se desenvolver e começaram a ser usados pela guerra. Inclusive, Santos Dumont, né? O que nós consideramos o inventor do avião, ele se suicidou porque ele não conseguiu aguentar a pressão de ver a sua invenção sendo usada pela guerra, tá? Inclusive também o que os americanos dizem ser o inventor do avião, um dos irmãos Wright, também fez a mesma coisa. Ele acabou se matando. Dizem que os dois se mataram porque não conseguiam aguentar a pressão de terem criado uma arma de guerra, tá? Então, nessa guerra vai surgir várias novas invenções militares. Olha aqui, ó. Então, nós temos tanques, os primeiros navios de guerra feitos de metal, tá? Até então eram navios de madeira, os primeiros aviões, metralhadoras vão ser criadas nessa época. Mas, e aqui vocês podem reparar que o cara tá com uma máscara, porque vai ser muito utilizado gás, principalmente o gás mostarda, que é um gás um, um, um químico que paralisa, que causa uma paralisação total do sistema nervoso da pessoa, tá? Então, inclusive, depois dessa Primeira Guerra Mundial, qualquer uso de arma química, como esse gás mostarda, vai ser considerado um crime hediondo e não vai ser usado mais, tá? E, curiosamente, os países vão obedecer, não vai ser usado na Segunda Guerra Mundial, apesar que os nazistas vão usar gás para matar os judeus, né? Depois a gente fala sobre isso. E aí, como que essa guerra vai acabar? O início do fim vai ser em 1917, quando os Estados Unidos entram na guerra. Primeiro, a Rússia vai sair, porque em 1917 nós temos a Revolução Socialista na União Soviética, né? Na Rússia, o czar e a sua família vão ser mortos, né? O czar Nicolau II, e a Rússia, os agora socialistas, né? O governo socialista se retira da guerra, passa a ter neutralidade, mas aí os Estados Unidos vão entrar do lado da Tríplice Entente, devido a alguns ataques que eles receberam e tudo mais, e também o interesse econômico, né? Lá ele tinha acordos comerciais a defender.
Para eles não era interessante a Inglaterra e a França serem destruídas, né? Então, com isso, a Tríplice Entente ganha nova força. Um país cheio de soldados, com equipamentos da mais alta tecnologia, porque os Estados Unidos é que estava vendendo todos os equipamentos, estava desenvolvendo. Então, eles não têm chance. Os americanos viram a balança e a Tríplice Aliança é derrotada. E vai ter que assinar o Tratado de Versalhes. Isso aqui é importante guardar, porque esse tratado vai ser muito importante, porque eles vão sofrer restrições muito fortes, né? Então, lá, por exemplo, a Alemanha, que no início não tinha nada a ver com a história, porque era entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, eles vão ter o exército reduzido, praticamente fica sem exército nenhum, ou seja, o que que isso significa? Se algum país querer invadir, eles estão totalmente desprotegidos, né? A indústria bélica controlada, eles não podem criar, desenvolver nenhuma arma sem ter o controle do resto dos outros países, né? Perdeu o corredor polonês, que era a região que eles tinham dominado, e também a Alsácia-Lorena. Lembra que ela é muito importante porque tem recursos? Eles vão perder essa região para a França, tem que devolver. Eles tinham pegado antes e devolve agora, né? E vai ter que pagar prejuízo de guerra. Ou seja, qualquer dinheiro que eles têm, eles vão ter que dar para os outros países por causa do que foi perdido por esses países. Ou seja, a Alemanha fica totalmente pobre, tá? Se vocês pegarem imagens da época, tem a fotos lá dos caras com dinheiro para você comprar, tipo, um pão, você tinha que juntar uma pilha de dinheiro. O dinheiro está totalmente desvalorizado. A gente fala hoje do real, ele está valendo US$ 5, era muito pior, tá? Era como se o real tivesse valendo é, $1 valesse, eu falei errado, né? $1 vale R$ 5, né? Seria o mesmo que $1 valer R$ 5.000. Ó, R$ 1, então, muito barato, não valia nada, tá? E isso vai ser um dos motivos que vai levar à Segunda Guerra Mundial também, tá? Uma das coisas que vai gerar descontentamento. Essa guerra vai gerar 10 milhões de mortos, muita gente morreu, e lembra que principalmente homens e principalmente homens jovens, ou seja, os países envolvidos tiveram não só suas ferrovias destruídas, suas fábricas destruídas, mas eles perderam a força de trabalho e a força consumidora. Então, esses países da Europa, e principalmente os que perderam a guerra, ficaram totalmente empobrecidos, tá? Olha lá, o triplo de feridos, então 30 milhões de feridos, tá? Muita gente ficou, que não morreu, perdeu perna, perdeu braço, ficou inválido, né? Não podia trabalhar, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos, tá? Então, foi uma guerra horrível, mas, e que trouxe repercussões para o mundo inteiro, tá? Mas que vai trazer também vários benefícios, tá? Por quê? Tecnologias que ainda estavam engatinhando, que ainda estavam se iniciando, vão começar a ganhar força. É, Novas tecnologias vão começar a ser usadas, tá? Nesse período de Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter desenvolvimento de coisas como o micro-ondas, por exemplo, tá? Vai ser inicialmente vai ser testado como uma arma, né? E com o tempo ganha espaço é, como algo usado no nosso dia a dia, tá? E aí isso vai levar, posteriormente, vai ser um dos motivos que vai levar à Segunda Guerra Mundial, tá? Nesse processo, vários países vão perder seus territórios. Por exemplo, o Japão ele vai pegar várias ilhas que eram territórios alemães lá no Pacífico. Ele vai passar a dominar essas ilhas. Esse território da Alsácia-Lorena. Os territórios africanos, tá? E asiáticos. Muitos países nesse período vão ganhar sua independência, nesse pós-guerra, mas também muitos que eram de domínio, por exemplo, da Alemanha e de países que estavam da Tríplice Entente, vão passar para a Tríplice Aliança, né, para a França, Inglaterra e Rússia, né? Os Estados Unidos, inclusive, também vai tomar alguns territórios que eram domínio desses países. Opa, ó, o motoqueiro. Então, vai haver uma mudança, tá? No poder, nas esferas de poder. E é aqui que os Estados Unidos começa a ganhar seu poder mundial,
Porque a França e a Inglaterra, por mais que elas tenham saído vitoriosas, os dois países estavam bem arrasados pela guerra, estavam bem destruídos, tá? Então, o que que vai acontecer? Eles vão precisar da ajuda norte-americana, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, começam a ganhar seu poder político e econômico e militar nessa época. Claro que isso vai aumentar mais ainda na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é que vai é, colocar os Estados Unidos como a grande nação, né, junto na época com a União Soviética. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? E o Brasil não ganha praticamente nada com isso, porque enviou pouca gente, estava muito longe, nós não tivemos muito envolvimento, tá? É isso para hoje, tá, gente? Na próxima aula, então, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, na outra sobre a Guerra Fria, e aí que dia que é a nossa última aula? Sexta-feira, isso. Na sexta-feira eu passo a atividade para vocês da semana toda, tá? Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês queiram perguntar? Não só da aula, mas também de outras coisas, do aplicativo, alguma coisa que vocês entenderam? Estão me ouvindo? Pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem no chat o nome completo, por favor, que vai ser minha chamada, tá? Escrevam, por favor, o nome completo no chat para mim, fazendo favor. E aí, por hoje é isso, tá, pessoal? Beleza. Nada que vocês queiram perguntar? Quer conversar um pouquinho? Ainda temos 5 minutos. Nossa Senhora. Então, Giovana, vocês vão entrar. Não sei se vai aparecer aqui para vocês. Deixa eu pegar o meu aqui. No meu conexão aqui. Ó. Opa. Hum, Peraí que eu tô. Meu celular resolveu dar problema. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão entrar no Conexão Escola, tá? Você já conseguiu entrar no Conexão Escola, Giovana? Vocês vão entrar, né? Vai ter a telinha lá. Vocês estão conseguindo ver aqui? Não sei se está dando para ver. É, vocês vão entrar, porque se eu entrar pelo computador, eu acho que não vai aparecer. E aí vocês vão colocar, do lado de sala de aula tem avaliações diagnósticas. Aí vocês clicando deve aparecer para vocês. Acho que o meu aqui não vai aparecer porque não está ainda coisa, tá? Então entrou no Conexão Escola, embaixo aqui, ó, bem embaixo aqui, do lado de sala de aula tem avaliações diagnósticas. Vocês entram, vai ter os cadernos de prova, tá? Qualquer coisa depois de tarde, eu não vou mandar agora porque o pessoal está colocando os links das aulas. Qualquer coisa de tarde eu coloco no grupo. Tem um videozinho que eu achei no YouTube que explica bem como funciona. Mas é basicamente isso. Você já conseguindo conectar, entra no Conexão Escola, avaliações diagnósticas, vai ter os cadernos de prova. São dois, né? São aula de ciências exatas e ciências humanas, tá? É, exatas é matemática, ciências, coisas, e humanas, geografia, história, português, tal, tá? Aí vocês fazem os dois, tá? É, tem a data limite, mas eu não lembro de cabeça até quando que é para fazer, mas aí vocês pegam na parte da tarde, né? Porque de manhã vocês estão acompanhando as aulas, pega na parte da tarde essa semana, é rapidinho que vocês fazem, tá? Aí lembrando que vai ter essa diagnóstica e depois eu acho que vai ter mais duas, tá? Que vai vir do estado. Vai ser trimestral, se eu não me engano. Mas depois a gente avisa vocês direitinho quando for ter, tá? E vai ter as avaliações regulares nossas, tá? Claro que vai ser pelo formulário do mesmo jeito que a gente está fazendo, mas vai ser valendo nota. Depois a gente passa também,
tá? Nós estamos ainda organizando, mas porque nós estamos sem especialista, né? Sem supervisor, porque a Camila saiu, mas aí depois a gente organiza. Então é isso, pessoal. Vamos sair, que já falta só 2 minutos e eu tenho que organizar para a próxima aula, tá? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, tá? Quinta-feira, é a última aula, certo? Abraço.